Tudo que é processo manual e repetitivo já poderia estar sendo avaliado em BTP imediatamente. Perfeito. E a maioria das empresas, às vezes, ela nem percebe. É uma impressão de nota fiscal, é uma geração de um processo que alguém tem que ir lá e digitar. Então, tudo isso pode ser muito rapidamente automatizado. Olá, eu sou Felipe Testolini e você está aqui no podcast da Exemplo IT, em parceria com o Portal RP, um podcast focado na tecnologia SAP, principalmente SAP BTP, mas toda a tecnologia que vem em volta da plataforma SAP. Vamos falar de Clean Core, vamos falar de inteligência artificial, ou seja, tudo que está influenciando e transformando o mercado SAP. Mais uma vez aqui comigo, Luiz Gustavo, CEO da Exemplo IT. Luiz, bem-vindo. Obrigado, bem-vindo todos também. E é a oportunidade que nós temos aqui no podcast de levar na jornada de inovação quanto que o SAP BTP pode ajudar as empresas nessa jornada de inovação e transformação digital. É isso aí. E hoje com a gente aqui uma pessoa que, olha, é chave em relação a esse tema. Júnior Freitas, vice-presidente de Business Technology Plataforma da SAP Brasil. Júnior, muito obrigado por aceitar o convite e compartilhar aqui todo o seu conhecimento. É um grande prazer. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado. Legal. Vamos começar. Eu queria começar, acho que falando um pouquinho do seu background e da sua atuação como vice-presidente de BTP na SAP. Vamos lá. Eu estou na SAP já há 13 anos, quase 14, né? Eu entrei na SAP numa área de indústria e value engineering. E eu sempre fui uma pessoa de negócio, meu background não é tecnologia, eu estudei engenharia de produção, sempre fui do negócio, em supply chain. Eu vim para a SAP para ajudar os clientes a entenderem a conexão de negócio com tecnologia. Eu fiquei quase 10 anos nessa posição. E o meu desafio há quase 4 anos, assumindo a área de BTP, né, que é uma das nossas linhas de negócio de tecnologia, é justamente como a gente vende a plataforma do ponto de vista de agregação de valor e de agregação de negócio. Né? Não a tecnologia por ela, sim, mas como que a gente mostra para os clientes o que ele consegue extrair de benefício a partir da tecnologia. Estou há 4 anos nessa jornada, a gente tem crescido bastante, principalmente no Brasil, aqui no mundo todo, então tem sido um desafio muito interessante, uma jornada muito, muito satisfatória aqui. Maravilha. Acho que para começar, você poderia comentar um pouquinho sobre como a plataforma BTP se encaixa nessa estratégia global da SAP, onde BTP é uma das soluções, a SAP tem várias soluções em nuvem, e como que o BTP se encaixa nesse ecossistema de soluções da SAP? Legal, vamos lá. Assim, a SAP vem já há mais de 5 anos numa estratégia de levar os nossos clientes para a nuvem, não só no RP, mas em toda o que a gente chama de business suite, né? Em toda a cadeia de valor. E não é simplesmente para levar para a nuvem, né? O que está por trás dessa estratégia, dessa necessidade? Ainda a nossa maior base de RP é o ECC 6.0. Acho que todo mundo já passou por um projeto, sim, já conheceu, né? E pouca gente sabe que o ECC ele é de 2006. Então imagina assim, o que você tem hoje numa empresa de tecnologia de 2006? Praticamente assim, era um iPhone 4 indo para o 5, né? Ele liga, ele faz... chocante essa visão. Ele faz ligação, ele atende, mas assim, você não, quase nenhum aplicativo hoje você consegue rodar. Então, tem uma necessidade de mercado mesmo, de como que eu levo para os meus clientes inovação, inteligência artificial, cibersegurança, se eu estou com uma base que tem múltiplas versões, inclusive de estrutura tecnológica muito antiga. Então, esse investimento nos últimos 5 anos, desde do lançamento do RISE with SAP, que é o RP em nuvem privada, e o GROW com nuvem pública, né, a gente levar os clientes cada vez mais para as versões mais atuais, para que eles consigam se beneficiar das inovações e daquilo que a gente consegue oferecer de capacidades novas. Então, esse foi um investimento muito forte e não dá para a gente oferecer só o RP. A gente precisa proporcionar. A SAP é uma empresa de aplicação de negócio. Né? A gente carrega a tecnologia como parte, mas o nosso DNA é uma aplicação de negócio. Então, a gente não pode só levar o RP, a gente precisa levar para os clientes a capacidade dele gerenciar toda a sua cadeia de valor, RH, compras, vendas, despesas, supply chain. E falando um pouquinho de BTP, é como eu ofereço ferramentas tecnológicas que suportem o cliente a entregar essa estratégia. Né? Então, se para eu colocar uma aplicação, eu preciso fazer integração com outras soluções legadas, seja on-premise, seja em cloud.
eu preciso muito para representar aquela minha característica de negócio, customizar ou estender uma funcionalidade. Então, eu preciso ter ferramentas de desenvolvimento de aplicação, robotização, process automation, eu preciso fazer gestão de dados, né, analíticos, planejamento, inteligência artificial. Então, o BTP ele é uma plataforma aberta que tem mais de 90 serviços. Ela é flexível, ela pode ser hospedada em qualquer hyperscaler. E esse conceito de plataforma de microserviços, o objetivo é oferecer essas ferramentas que sejam tudo aquilo que a empresa precisa para suportar a sua estratégia tecnológica, né? Então, isso tudo é BTP. Então, faz muito sentido quando a gente leva as aplicações, que a gente também leve a caixa de ferramenta que habilite o cliente a colocar aquilo tudo no ar. Verdade. Não, excelente. Ótimo paralelo, né? E nesse contexto aí do BTP, tem a palavrinha mais que chama Clean Core. Que aí, assim, para essa utilização de todas essas soluções dentro do BTP, uma boa prática é você ter ali o Clean Core. Como é que é esse desafio aí dessa transformação, de mudar essa cultura? Fala um pouco para nós aí dessa questão do Clean Core, que é sempre um ponto polêmico, né? Quando um CIO fala Clean Core, meu Deus do céu, vou ter tem gente que duvida. Tem gente, será que precisa? Será? E a gente entende que é um complemento que para usar o BTP é mais uma boa prática ali, o Clean Core. Mas fala um pouco para nós disso daí. Então, vamos lá. O Clean Core, assim, eu gosto de falar que toda a inovação precisa ter uma necessidade, né? Você precisa ter um problema de negócio. Para isso que você faz um investimento numa plataforma, numa tecnologia. E tanto os clientes quanto a SAP sofreu e sofre muito com as implantações muito antigas que foram sendo customizadas, foram sendo desenvolvidas, porque tem a necessidade, o cliente tem uma necessidade de negócio de fazer um processo específico que ele precisa customizar ou ele precisa desenvolver de alguma forma. Não tem como a SAP ser capaz de entregar uma solução, a gente até tem soluções por indústria, mas que ela atenda exatamente aquela necessidade daquela empresa. Isso, ao longo do tempo, foi se arrastando e foi sendo desenvolvido. E ele começou lá, a gente também não pode jogar só as pedras no passado, mas até por deficiência ou por necessidade tecnológica, eu precisava escrever as customizações dentro do sistema. Sim, né? Verdade. Isso a gente... Só que o que acontece, à medida que você precisa atualizar, mudar de versão, modernizar, toda vez você tem que testar tudo de novo. Será que a minha aplicação, aquele meu desenvolvimento vai funcionar na nova tecnologia? Se eu tiver que conectar com Data Lake, com BI, o que eu preciso fazer de adaptação? Então, é muito natural que você deixe sempre o core, que é o RP, o mais limpo e standard possível. E hoje a gente tem capacidade tecnológica para a gente desenvolver a customização de fora. Né? Então, assim, qual que é a nossa estratégia? É que o RP, o básico, né, o core, ele continue o mais standard possível e todos os desenvolvimentos e customizações você faça numa plataforma à parte, que é o caso do BTP. E a gente está falando que tanto o RP quanto o BTP está em nuvem, mas o RP também pode estar em on-premise, não tem problema. Mas levar para o cliente o conceito de API. Então, em vez de eu desenvolver um código no meio do RP, eu crio uma aplicação. E essa aplicação ela é separada. Então, eu atualizo o meu core com frequência. E aí, se eu usar os pontos de ligação diretos com o BTP, eu não preciso me preocupar com a API. Então, traz uma facilidade de sustentação. É super importante você aplicar uma solução dentro do BTP e já traz essa tranquilidade na sustentação para as possíveis atualizações aí do sistema. Para modernizar, para atualizar. Legal. Então, o BTP, então, o Clean Core, ele é esse conceito, né, de você... É muito importante esse conceito para você escolher as customizações que você vai fazer. Por que eu falo que é quase tudo standard? Porque tem algumas coisas que talvez vai ser necessário colocar dentro. Mas são aqueles processos que têm uma necessidade de performance muito alta, que tem que ter uma latência baixíssima, que tem que estar muito próximo do core. Então, aquilo sim é o teu core business, você vai decidir, isso aqui eu vou desenvolver. Todo o resto... né, você pode desenvolver uma tecnologia diferente no caso de BTP. E com bastante alternativas de soluções que podem trazer facilidades, aumento de performance, de desenvolvimento, performance para entregar de forma mais rápida e com qualidade e ainda atendendo o Clean Core. Né? Isso, e quando a gente conversa muito com os clientes, a gente entende, olhando, né, vários Zs que foram criados, a gente fala muito Z porque acabou sendo a nomenclatura
mais padrão, a gente vê assim, muitos eram uma tela de automação, um usuário pediu uma telinha com um botão. Então tem muita coisa que não é a modificação do core, mas são necessidades das áreas que foram se acumulando em muitos projetos. Então isso tudo, uma tela de automação, isso pode virar um process automation. Uma integração ou uma interface com uma outra solução, isso vira uma ponte de integração. Então tudo isso pode ter, a gente tem soluções dentro de BTP que trazem essa capacidade sem você ter que reescrever o core. E aí, puxando um gancho nisso daí, o cliente, o usuário SAP, a empresa que utiliza SAP, identificou um processo que não tem aderência 100%, eu vou precisar fazer algo customizado. Hoje, o formato primeiro deixa eu olhar para dentro do BTP, esse seria uma boa prática. Primeiro, deixa eu olhar dentro do BTP, ver se tem alternativas, que às vezes posso encontrar alternativas que são até mais simples do que eu desenvolver lá no core. Sim. E que vai me trazer um ganho de sustentação e um ganho de performance e de desenvolvimento. Vai ficar talvez até mais barato desenvolver ali do que você desenvolver 100% do core. É mais ou menos, muda um pouco aí o cenário de como tem que se analisar o negócio de customizar, né? O customizar antes, não, vou lá, pego, levanto a necessidade e desenvolvo. Não, agora levanto a necessidade e tem que olhar para todo aquele portfólio de soluções e entender aonde que se encaixa a melhor solução, né? Seria... Sim, e até a estratégia de implantação de projeto hoje, quem tem mais alguns cabelos brancos, assim, você começava num as-is, aí você modelava todo o processo atual, depois você desenhava o processo futuro. Hoje a gente já começa um projeto, olha, essa é assim como a sua indústria funciona em 95% dos casos. O que deste processo não te atende? Se esse processo te atende, já está pronto. Fica bem... Né? Aquilo que não te atende, aí vamos ver como desenvolver isso e primeiro olhar as ferramentas que a gente tem de automação. Porque a gente tem ferramentas de low code que pode gerar uma API muito simples para um cliente, a gente tem automações de telas, tem Process Automation, RPA, tudo isso já dentro e embarcado em BTP. Né? Eu gosto muito de um exemplo, falando de Clean Core, eu converso muito com o time da Natura, esse é um caso público, né, eles já contaram essa história, que eles estão numa jornada de migração para o S4 em vários países. E eles fizeram uma analogia que é igual quando você vai mudar de casa. Você mora numa casa, você compra uma outra. Aí você falou, na minha casa atual eu tenho um guarda-roupa. Será que eu vou levar esse guarda-roupa para minha outra casa? Mas lá tem um closet. Pô, então acho que eu não preciso desse guarda-roupa porque ela já tem um closet. Sim. Aí na casa atual eu tenho uma piscina. Pô, eu vou ter que construir uma nova piscina. Mas do lado da casa que eu comprei tem um clube. Será que eu posso ficar sócio do clube ou eu vou construir uma piscina? O que eu quero dizer? O Clean Core ele tem que ser uma estratégia, um conceito planejada dentro do projeto. Sim, perfeito. Então, assim, se você vai construir a piscina, você saiba que assim, você está decidindo construir ela porque você não tem outra alternativa e é a melhor solução. Então, quando a tua estratégia de customização ela é decidida, você vai ver que é muito menor do que o que a gente fazia antes, que era deixa o usuário escolher e a gente sai customizando. Né? Então, hoje a gente fala de projetos que estão rodando entre 6% de customização, 8%, 4%. Nossa. Né? Então, assim, isso facilita muito a vida da SAP para dar suporte para essas soluções e do cliente que consegue evoluir, que consegue absorver realmente o que tem de novidade. Né? Não, esse no mundo SAP é muito impactante mesmo, né? Porque é o que você falou, é um paradigma antigo totalmente reconstruído num novo cenário. E a análise ela é ampla, né? Não é mais simplesmente se você vai migrar ou não, enfim. A análise é muito ampla para ver qual solução, qual ferramenta que você vai utilizar dentro do BTP, se faz sentido ou não com a analogia que você fez, né? Então a análise é bem ampla. E pegando um gancho aí nesse assunto de soluções dentro do BTP, fala um pouco para nós da questão assim, marketplace que tem dentro da SAP Store. Hoje, como é que funciona essa questão do marketplace? Hoje um parceiro SAP que desenvolveu uma solução dentro do BTP, ele consegue publicar lá dentro e virar uma solução parceira ali da SAP? Como é que funciona isso? É fundamental para a gente o ecossistema. Né? A gente não consegue, a SAP, entregar tudo que os clientes precisam de inovação no específico daquele mercado, daquela indústria que ele está. Então, a gente conta com centenas, milhares de parceiros no mundo todo. Falando em BTP, a gente tem uma estratégia muito ampla de criação de aplicações. Né? Então, não só o cliente pode criar uma aplicação,
Quando eu falo em aplicação, pode ser desde uma coisa simples como uma automação de processos, um workflow de aprovação, coisas que rapidinho você faz um plug and play e sai usando, como o desenvolvimento de uma solução complexa de comércio exterior para o Brasil, importação e exportação, coisas que são muito específicas do mercado brasileiro, que se depender da SAP, a gente não vai conseguir criar uma solução para isso. Então a gente abre o nosso marketplace, que é a SAP Store, onde os parceiros podem desenvolver uma aplicação em BTP e publicar na App Store, e os nossos clientes podem comprar diretamente. Então, assim, a gente é um canal, um hub, como se fosse um novo canal de vendas, onde os parceiros publicam a aplicação. Essa aplicação ela passa por um processo de certificação do uso da solução, de como a SAP recomenda melhores práticas de desenvolvimento, tem um processo. Uma vez que ela está lá pública, os clientes entendem que é uma aplicação que pode ser consumida, e aí para todos os tipos de indústrias e usos que vocês imaginarem, com os exemplos que eu dei, né? Desde alguma coisa específica para RH, para compras, até mercado brasileiro ou trading de commodities, são coisas que o parceiro tem a criatividade junto com o cliente para criar dentro do portal. Então, e aumenta ainda mais o portfólio de soluções aí para um cliente SAP, não só com as soluções que são da SAP, como também soluções de parceiros. Né? Sim, a gente fomenta o cliente a conseguir chegar naquela... Ao invés dele começar um desenvolvimento do zero, ele pode buscar na App Store se já existe alguma solução que atende a necessidade dele, e ajuda também os nossos parceiros a terem essa possibilidade de divulgação das aplicações que eles estão desenvolvendo. E eu já tive até o caso de um cliente que uma equipe que desenvolveu uma aplicação em BTP fez um spin-off da empresa, virou uma startup e publicou na SAP. Ah, que legal. Então virou um business, ela virou uma geração de receita também. Ah, que legal. Fantástico. E falando das ferramentas que a SAP está trazendo, os mais de 90 serviços, enfim, que tem no BTP, o que você acha, assim, analisando de dentro para fora, que está levando para o mercado, quais são as ferramentas que estão mais em foco para serem trabalhadas e duas perguntas, quais estão mais em foco e qual que você tem visto na prática os clientes aderirem mais rápido? Legal, vamos lá. Desses 90 serviços, a gente tem coisas de todo tipo, assim, desde baixar exchange rate, né, ou taxa de conversão de moeda automaticamente, que é uma coisa super específica, até integração, desenvolvimento de aplicação. Eu acho que o que é mais disseminado hoje, acho que o serviço mais consolidado é o Integration Suite, que é o barramento de integração, não só a integração entre sistemas, mas é a gestão toda, né? Integração entre processos, eventos, gestão dos APIs. Então, quando você cria uma camada de integração com a Integration Suite, você deixa de ter que construir interfaces, então você chega para uma empresa terceira e só disponibiliza uma API, ele se conecta por ali, você cria uma gestão muito boa. O Integration Suite eu acho que é um destaque. Toda a família do Build. O que é o Build? Tudo que a gente tem de desenvolvimento, ele tem esse nome de Build. Seja o Build Apps, que é toda a parte de low code. Né? Então, hoje a gente tem um cliente lá em Belo Horizonte que, ao invés dele desenvolver manutenção, ele fazia o processo de manutenção de máquina todo em papel. Em 2-3 semanas, ele criou uma aplicação para o técnico da manutenção ir na máquina e registrar o check-in e check-out, que ele fez. Ele usou uma ferramenta de low-code para fazer isso, que é toda conectada com as ordens de manutenção. Então, a família do Build, ela tem a suite de low-code e tem o pro-code, né, que é a forma de você desenvolver realmente as aplicações e criar as APIs, que é no conceito do Clean Core. E que você pode dizer, hoje em dia a plataforma está aberta para desenvolver em Python, desenvolver em Java, em qualquer linguagem que seja mais confortável para o cliente, até em ABAP, né? Se o cara assim está agarrado no ABAP, que é muito ABAP, tem o ABAP Cloud dentro do BTP que ele é até em ABAP, né? Fantástico essa coisa. Mas é natural, porque às vezes tem um desenvolvimento que é crítico, que foi feito há 20 anos atrás, que ninguém sabe como é que foi feito em ABAP, e você precisa trazer ele para Cloud, você só porta ele para Cloud, você não precisa refazer. E falando um pouco aí de low code, no code, com um crescimento cada vez utilizando mais, acredito que vai chegar um momento que a área de negócio vai ter condições, um usuário mais avançado ali, de fazer um desenvolvimento sozinho? Eu acho que sim. O conceito do low-code é muito disso, né? Do desenvolvedor cidadão. Exato. Eu vejo assim, a TI ela garante toda a governança, perfil de acesso,
o quanto ele pode mexer, qual é a área que ele pode atuar. Então, tudo isso, essa governança é muito importante. Mas a área de negócio, hoje na área de negócio, as pessoas têm um conhecimento técnico que a gente menospreza, eles conhecem muito. Verdade. Né? Então, assim, desenvolver pequenas aplicações, a gente fala isso muito no mundo de dados, né? Sim. Hoje, não vejo mais uma empresa criando demanda para desenvolver um relatório. A área de tecnologia, ela precisa disponibilizar a informação. A área de negócio é que vai desenvolver o relatório da forma como ele quiser. Né? Então, assim, você falou das principais, né? Eu falei do Integration Suite, da família do Build, tem toda a parte de inteligência artificial que está dentro de BTP, de construção, e um mundo de dados que a gente tem um foco estratégico bastante grande. Perfeito. Então, assim, um CIO que quer entrar no mundo do SAP BTP, de utilizar, fazer uma jornada de inovação através do SAP BTP, uma dica de produtos que agreguem valor rápido são esses aí, um Integration Suite. Colocaria uma integração, essa família do Build para fazer os desenvolvimentos, as extensibilidades, e um Business Data Cloud para ter ali a gestão de dados no mundo SAP de uma forma mais fácil. Acho que esses são os 3 grandes pilares que a gente trabalha hoje. E do ponto de vista da SAP, como é que está a adesão ao SAP BTP? Como é que está a comparação Brasil com outros mercados? Aqui já está avançando, está no nível de aceleração bom? Ou tem algum mercado que avança um pouco mais? Comparando o Brasil com o mercado global? Sabe que quando eu comecei há quase 4 anos em BTP, a gente tinha um grande desafio que era os clientes conhecerem. Né, saber o que era. Eu fiquei muito tempo falando o que era BTP. Hoje eu já vejo, essa semana mesmo, eu estava numa reunião, uma empresa de bens de consumo, e o CFO falando, não, porque eu vou mandar esse dado para o DataSphere, que vai para o SAC. Eu falei, cara, olha aí. O CFO está falando o nome do produto, já fiquei feliz. Assim, então, acho que a gente vem crescendo muito no Brasil, crescimento muito expressivo. No mundo todo, eu vejo o Brasil, ele adota a tecnologia de um jeito muito rápido. Sim. Né? Eu trabalhei o ano passado, eu era responsável também pela Market Unit do México, além do Brasil, e eu vejo assim, na América Latina, o Brasil se desponta bastante com uma adoção de tecnologia muito rápida. A gente rapidamente assim, vira o país que mais tem usuários no Facebook, que mais... Então assim, a gente adota muito rápido. Agora com inteligência artificial e desenvolvimento de cenário de inteligência artificial é uma velocidade muito grande, e o BTP segue nessa linha. Só que assim, o BTP de 4 anos atrás já mudou, né? A gente traz serviços novos, a gente também evolui, e eu vejo a gente com um crescimento muito, muito acelerado. E às vezes em alguns segmentos de mercado que a gente não espera. Né? Assim, inicialmente, a maioria da pessoa fala, o agronegócio não adota cloud. Muito pelo contrário, é uma das indústrias que são mais na vanguarda de adoção de tecnologia. O segmento, você acredita que está mais acelerado nessa questão do BTP? O agro seria um deles? A gente tem muitos, né? Mas o agro, varejo também é muito acelerado, mercado financeiro. Mesmo a indústria tradicional, a indústria de bens de processo, que às vezes a gente acha que são mais estáticos, mas eles também fazem muita coisa diferente. Né? Eles enxergam a tecnologia como uma forma de se diferenciar. Isso realmente traz muita aceleração para os processos. Legal. E dos cases, você citou a Natura, inclusive Natura, já reforçando o convite aqui. Só uma questão de agenda, mas a gente quer muito ouvir os detalhes desse case. Quais outros cases que são públicos que você pode comentar um pouquinho do uso do BTP e como as empresas geram valor com o uso do BTP? Legal. A gente tem muitos cases, né? Fazendo propaganda também, em agosto a gente vai ter o SAP Now aqui no Brasil. A gente acabou de voltar do Sapphire de Orlando, que é o maior evento global, e a gente tem a nossa versão aqui que não perde nada para o evento global. E a gente tem muitos cases de empresas que estão desenvolvendo pequenas inovações. Eu acho que é interessante isso, a inovação não precisa mudar o modelo de negócio da empresa. Às vezes são coisas pontuais, uma jornada de melhorias, isso já é uma grande inovação. Então eu tenho... a gente falou o ano passado também muito do caso do aeroporto de Guarulhos, que eles desenvolveram toda a solução de faturamento do aeroporto e de gestão dos fornecedores em BTP.
Né? Então, assim, a gente olha para um aeroporto, a gente não percebe, você caminhando pelo aeroporto, a quantidade de coisas que giram ali toda em tempo real, enquanto a gente está simplesmente andando com a mala, né? Cada avião que para tem um faturamento do Finger, que tem a comida que está entrando, tem o quiosque de capinha de celular, tem a lojinha de pão de queijo, tudo isso para eles é uma receita. Sim. Né? E o RP é só a contabilização. Então, como que ele gerencia todas aquelas receitas, aquele faturamento? E às vezes é faturamento por mês, que é um aluguel, às vezes é faturamento por atracação, às vezes é faturamento por entrega. Então, eles desenvolveram toda essa solução de billing com a interface dos fornecedores toda em BTP. Então, isso foi uma solução realmente grande. Né? E a gente tem diversas outras, né? De automação de processo de entrega, automação de conexão mesmo do motorista. Então, ao invés do motorista chegar e ter que ir com o espelho da nota impressa, ele faz isso tudo por um aplicativo que é desenvolvido. E esses APIs de low-code, eles se conectam dentro do sistema com ordens de transporte. Então, ele tem ação dentro do sistema. Né? Entendi. Não, muito legal. E outro ponto que me vem, assim, ainda mais pela experiência que você tem por conhecer a indústria, olhando a base de clientes no Brasil, o que você, conhecendo os processos e as indústrias, o que você diria que o pessoal ainda não se tocou que poderia estar gerando de ganho com o BTP? Fala assim, o pessoal está muito falando de migração, claro, isso é importante e tal, mas de repente tem os low-hanging fruits ali que já poderia estar usando nesses pequenos processos, nessas pequenas Tudo automações. Que é processo manual e repetitivo já poderia estar sendo avaliado em BTP imediatamente. Perfeito. Tudo que é processo que a maioria das empresas, às vezes, ela nem percebe. É uma impressão de nota fiscal, é uma geração de um processo que alguém tem que ir lá e digitar. Então, tudo isso pode ser muito rapidamente automatizado. E eu vejo hoje, a gente já tem disponível BTP, isso a maioria dos clientes nem percebeu, mas a gente já tem o OpenAI Hub dentro de BTP. Então, assim, já é muito... Está lá todas as ferramentas para desenvolver aplicações com IA generativa, com inteligência artificial, aplicar assim, reconhecimento de imagem dentro de uma API de low-code. Isso são serviços que estão lá disponíveis. A maioria dos clientes nem percebeu que está lá, mas já está licenciado, está disponível. Né? E com a vantagem que, assim, quando a gente traz a estratégia de IA para dentro de BTP... assim, a estratégia de IA da SAP é IA para negócio. Né? Então, como é que eu aplico a inteligência artificial em dados de negócio? E a nossa estratégia é como que eu faço isso sem eu expor o dado do cliente. Os dados que rodam em sistemas SAP são dados muito sensíveis. A gente está falando de custo de produto, de salário das pessoas, né, de rentabilidade. Se a empresa não toma cuidado, a área de negócio pode pegar aqueles dados, eu quero mexer isso aqui numa IA generativa. Então, ela expõe esse dado numa solução terceira para ver o que dá e depois volta. Só que ela está entregando o dado. Esse dado está sendo usado, né, para, inclusive, enriquecer o algoritmo. Qual é a nossa estratégia em BTP? É fazer parceria com todos esses LLMs ou provedores de inteligência artificial. Então, o engine roda dentro de BTP. Então, a gente traz o motor para rodar aqui e o seu dado não sai dentro da cápsula de segurança. Dados então, estruturados, perfeito. E aí o dado fica protegido, fica blindado ali, né? Ele não consegue Você sair. traz a competência para o teu dado de negócio, mas você não expõe isso para fora e a garantia dessa segurança continua sendo da SAP. Legal. Fantástico. São coisas que as pessoas... Assim, é sutil, mas faz muita diferença na segurança. Sim. E olhando roadmap de evolução do BTP, né? A gente sabe que a SAP está lançando coisa atrás de produto, soluções atrás de soluções. Como que está esse roadmap de futuro aí? Curto, médio prazo, nem vou falar longo, porque tem tanta coisa que acontece, já está acontecendo. Não existe, 3-5 anos. Né? Não existe. Então, o que você vê assim de norte? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, a inteligência artificial. A SAP tem uma estratégia de desenvolver cenários de IA dentro das próprias aplicações, e dentro de BTP eu tenho uma caixa de ferramentas para criar cenários. Então, a gente tem bastante coisa para construir uma IA própria, né, as ferramentas para isso. Seja para automação, seja para IA generativa, reconhecimento de imagem, tudo isso já tem lá dentro. E o mundo de dados dentro de BTP, sim, é um grande investimento esse ano. A gente
ampliou produtos, né? Falando só de alguns, quando a gente fala da construção da camada semântica do dado, que é o DataSphere, com Analytics Cloud, a gente ampliou isso tudo dentro de uma suíte de dados mais ampla, que é o Business Data Cloud. Então, esse é o grande lançamento deste ano mesmo da SAP, onde a gente amplia toda a gestão de dados e a integração de dados SAP e não SAP dentro de um único lugar. Então, como eu torno mais fácil consumir dados de soluções SAP cruzado com não SAP, e eu crio essa ligação de negócio de um jeito fácil. É isso que está o grande investimento que a gente tem hoje no mundo de dados. Seja desde a extração, a harmonização dos modelos de dados, consumo disso com BI, análise com inteligência artificial. Então, todo o caminho do dado, isso é onde eu vejo a gente mais investindo agora. Entendi. Posso ir para a parte polêmica ou não? Pode. O Luiz gosta de parte polêmica, mas assim, um dos objetivos também aqui desse bate-papo é desmistificar algumas coisas. BTP traz um pouco aquele legado que tinha antigamente de a solução é cara, ou vou utilizar uma feature, ou um serviço, e isso vai, na verdade, aumentar custo e tal. Como que a SAP tem levado isso e posicionado isso? Eu sei que a plataforma vem se ajustando e mudando muito, atendendo às necessidades de mercado, de negócio, isso é muito evidente, e isso muda muito rápido, mas como vocês estão tratando isso lá dentro para que cada vez mais o produto esteja na mão e em uso dos clientes? Sabe uma coisa que eu sou fã assim, da estratégia de BTP? Primeiro é a transparência. Né? Assim, é uma plataforma aberta, ela é aberta para parcerias, ela é aberta para parceiros desenvolverem, a gente se conecta com soluções, inclusive com os nossos concorrentes, a gente cria fluxos de integração com todas as soluções, inclusive porque a gente sabe que são ambientes heterogêneos. E a plataforma ela tem todos os serviços, tem os preços públicos. Perfeito. Né? E então, um cliente de BTP, quando ele tem um contrato de créditos, ele tem acesso à plataforma toda, independente de quantos créditos ele comprou, e ele tem a transparência de quanto custa, e ele tem a possibilidade de estimar e desenhar antes dele pagar. Olha aí. Né? Então, assim, quando você entra num contrato de BTP por créditos, a grande maioria dos serviços que estão lá, isso é outra coisa que poucos clientes exploram. Mas a grande maioria tem um negocinho lá que chama Free Tier, que é a possibilidade de você subir aquele serviço de graça por 90 dias. Para você fazer um teste, para você criar uma POC, para você ver se aquele serviço é aderente àquilo que você quer fazer. Você coloca na calculadora, vê quanto vai custar e você decide se você vai. Então, se não tem jogo escondido, não tem a surpresa. Você consegue projetar e fazer o seu planejamento e aí, assim, fazer um investimento. E acredito que essa é uma forma das empresas que estão investindo no S4HANA de agregar valor aí a esse investimento, né? Atuando em todo esse ecossistema do BTP com esses serviços e fazendo esse dimensionamento, né? Do quanto que é que vai custar e tudo mais. Legal. Então, já temos resposta para uma polêmica. Exato. Então, tá aí. Essa questão da transparência. Eu acho que tem que olhar muito para o valor que você está trazendo da solução também, né? Sim, quanto que está resolvendo, né? Qual que é o tamanho da sua dor ali que vai ser solucionada. Né? Verdade, sem dúvida nenhuma. Bom, bastante conteúdo aqui, hein? Muito Realmente, conteúdo. Eu sabia que o Júnior ia vir com carga pesada de conteúdo aqui em cima do BTP pra gente. Sim, e conteúdo que fez a diferença, né? Conteúdo de qualidade, vamos colocar falando assim. De negócio. Sem dúvida. E como a gente leva a plataforma BTP para transformar e impulsionar os negócios. Eu estou terminando recentemente, até influenciado pelo Sapphire, que teve recente, com uma provocação... com você, eu vou fazer uma provocação um pouco diferente. O presidente da SAP falou que em 2 anos, provavelmente 80% dos dados no SAP vão entrar por voz. Ele disse isso numa das plenárias, na abertura, enfim. Como que você vê isso factível? Você acha que antes, o Brasil adota as coisas antes, né? De repente, isso chega bem antes, né? Mas, enfim, e como que você, principalmente isso, você vê dentro de todas as outras soluções, como isso transforma, né?
o dia a dia. A gente falou aqui desde o primeiro minuto de tudo que vem transformando o dia a dia da indústria, né? Porque eu vejo assim, a gente fala de inteligência artificial, na verdade a inteligência artificial já existe há mais de 20 anos, né? De várias formas. Sim. É que em 2023 a inteligência artificial ela pulou a fronteira, ela veio para o mundo pessoal. Né? Com a IA generativa, a gente começou a brincar com isso dentro de casa. Sim. Meu filho brinca com isso, né? Com IA generativa. Então, ela pulou o mundo do negócio e ela foi para a nossa vida. E isso não volta mais. Sim. Então, assim, não sei se por vós, mas a forma de interagir com as aplicações já mudou. Perfeito. Perfeito. Né? Então, a SAP tem vindo, quando a gente lançou o Joule o ano passado, que é a forma de você interagir com as soluções com IA generativa, seja escrevendo em linguagem natural, seja falando, aquele mundo onde você tinha que decorar a transação, digitar a transação numa tela preta desenvolvida em COBOL, cara, isso não volta mais. Então, a interação com as aplicações, ela com certeza, e isso a gente tem colocado muito investimento. Né? Então, a Joule está espalhada já em todas as soluções. Outra novidade que o pessoal não sabe, em BTP eu tenho o Joule Studio, então eu posso criar um agente de AI dentro de BTP. Caramba. Então, eu tenho os agentes já criados, mas eu posso criar o meu próprio agente. Então, isso sim, eu acho que nos próximos 2 anos a gente não vai mais interagir com o sistema da mesma forma. Se vai ser por voz, ou se vai ser com escrita, mas com certeza a gente vai atuar sempre em linguagem natural. Excelente. E a tecnologia para isso já está entregue. Já está entregue. Júlio já fala português. Já está disponível. Júlio já fala português. Já fala português, olha Exatamente. só. Está aprendendo, né? Ela ainda não fala muito mineiro, que é de onde eu vim. Ela está aprendendo ainda. Está aprendendo as gírias ainda. Mas maravilha. Júnior, cara, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Eu agradeço, foi um prazer. Por ter compartilhado. Queria que você deixasse uma mensagem final, principalmente para o pessoal da indústria, para os clientes SAP, para que encorajem eles a buscar fortemente a plataforma BTP e transformar seus negócios. Muito legal. Assim, o que eu convido, e eu falo isso muito para os clientes, traga o problema para a gente, sabe? Traga o desafio. Sim. A gente quer ouvir dos nossos clientes qual é o desafio de negócio, como que a gente pode aplicar a tecnologia para resolver um desafio de negócio. Eu acho que esse é o principal objetivo nosso como empresa, e é o que a gente sempre convida para os clientes. Se a gente não sabe o que está doendo, eu não consigo também trazer ou ajudar. Né? Então, assim, cria inovação baseada num desafio de negócio, traga os problemas, porque aí a gente consegue trazer. Eu sempre acredito na tecnologia como habilitador para alguma coisa que eu preciso. Vai ser mais fácil de aprovar o business case, vai ser mais fácil de conseguir um investimento quando a gente está conectado com o negócio. Então, esse é o meu desafio, olhar para a tecnologia sempre como um habilitador para alguma coisa do negócio. Legal. Muito obrigado, Júnior. Obrigado por compartilhar aí sua visão, seu conhecimento do ecossistema SAP. Foi um bate-papo muito agradável, muito esclarecedor. Parabéns. Isso aí. Obrigado, Júnior. Obrigado, foi um prazer. E eu quero agradecer você que esteve com a gente aqui, acompanhou esse podcast inteiro. Tenho certeza que anotou muita coisa, descobriu muita coisa e está levando aí muita coisa para o seu processo de negócio, para a sua indústria, para o seu setor. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, curte, espalhe esse material para o máximo de pessoas que você conseguir, porque esse é o motivo principal da gente estar gerando todo esse conteúdo focado em BTP para negócio. Muito obrigado, até mais. Até mais. Obrigado.